Caríssimos irmãos e irmãs, que palavra belíssima e inspiradora para nós, esse Evangelho de São João. Particularmente gosto muito desse Evangelho. Eu não sei se porque João teve uma experiência muito profunda com Jesus, teve tempo de ruminar tudo aquilo que ele viu, escreveu esse Evangelho belíssimo, e nós estamos no capítulo 3 desse Evangelho. E aqui há o diálogo de Jesus com um homem chamado Nicodemos. E é um diálogo maravilhoso. Tanto é que eu fico imaginando a cara de Nicodemos quando Jesus começa a falar as coisas para ele. Explico para vocês. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. Era um homem muito estudioso da sua época. Os fariseus, a gente vê que Jesus teve aí vários embates com os fariseus. A gente nunca pode generalizar as coisas quando nós falamos a respeito de ser humano. Nem todos os fariseus queriam briga com Jesus. E nem todos os fariseus, como nós vimos, amavam Jesus. No caso, Nicodemos era um fariseu, era um homem de uma grande formação, e ele se alegrava por ser o quê? Por observar todas as leis, por conhecer muito bem o que Moisés tinha escrito. Então esse era um aspecto. Mas ele foi procurar Jesus quando? Houve um período do dia em que Nicodemos foi procurar Jesus. Durante a noite. E há um motivo pelo qual Nicodemos procurou Jesus durante a noite. Sabe por quê? Como os fariseus talvez não gostassem tanto de Jesus, se algum deles visse Nicodemos na companhia de Jesus, talvez Nicodemos pudesse perder um pouco do seu prestígio e ali do seu reconhecimento. Mas mesmo assim, Nicodemos sabe que aquilo que ele experimentava da sua fé não era suficiente. Quando ele viu Jesus realizando as coisas, a gente começou no versículo 7 aqui, mas se você voltar um pouquinho, Nicodemos chama Jesus de rabi, chama Jesus de mestre. Olha, ninguém pode fazer essas coisas se não vem de Deus. Então Nicodemos fica ainda mais curioso. A relação de Nicodemos com Jesus foi tão bonita, tão transformadora e profunda. Eu não sei se vocês se lembram, 2 homens, depois que Nicodemos morre, vão pedir o corpo de Jesus. Um era José de Arimateia e o outro, Nicodemos. Sabe quantos quilos de perfume de nardo Nicodemos levou para ungir o corpo de Jesus? 30 quilos. Aquela quantidade só era utilizada para sepultar um rei. O que significa isso? Que Nicodemos fez uma experiência tão maravilhosa, tão profunda, tão incrível, que falou: este é o rei da minha vida. Esse é o rei que vai transformar toda a minha história. Deixa eu dar trabalho para o cinegrafista aqui de novo, que eu vou aqui no meio. Gosto de ficar mais perto de vocês. Mas eu falava para vocês, ele foi procurar Jesus durante a noite. À noite, aqui na Sagrada Escritura, pelo menos para a nossa reflexão, vamos levantar 2 aspectos. O primeiro delas, ou deles. Nicodemos vai à noite porque tinha medo de perder o seu prestígio. Eu fiquei pensando enquanto estava preparando essa reflexão, quantos de nós também vamos às vezes à noite fazer a nossa oração com Deus? Não é? Eu não sei você, às vezes quando a gente passa por uma experiência difícil, impactante, o período mais difícil do dia para nós não é o amanhecer, mas qual que é? É a tarde, é o entardecer e o começo da noite. As pessoas que perdem uma pessoa especial, não sei se você que está nos acompanhando teve essa experiência, mas as pessoas que perdem de repente uma pessoa especial, o período mais difícil é o entardecer. Porque talvez seja o momento em que se encontrava com aquela pessoa, seja o momento de compartilhar o afeto, o momento em que todos estavam em casa. Começar o dia todo mundo vai, agora terminar o dia nem sempre todos vão. Irmãos e irmãs, era nesse momento que Nicodemos ia até Jesus. No entardecer da sua noite, para que Jesus pudesse iluminar a sua vida. E aí Jesus começa a falar: Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você sabe, né, Nicodemos? Porque você não vê, mas você sabe que sopra onde quer. Assim acontece com todas as pessoas que nasceram do alto. Gente, eu fico curioso, imagina Nicodemos naquele dia frente a frente com Jesus. Nicodemos tinha estudado nas melhores escolas, com certeza, mas de repente começa a haver um ensinamento diferente, porque a fé para nós,
antes de ser um conceito, um conhecimento, é uma experiência. E o que Nicodemos estava fazendo com Jesus? Uma experiência diferente daquela que ele tinha feito. Por mais que a gente aprenda no catecismo ou com os nossos pais sobre a fé, a nossa fé na verdade vai ter validade à medida que a gente vai fazendo as nossas experiências de vida. E naquelas noites, a experiência de Nicodemos foi com Jesus. E ter experiência da fé é muito diferente de estudar a fé. Eu me lembro que quando, uma partilha pessoal, em 2018 eu fui para Roma estudar, fazer o mestrado. E aí eu tive umas aulas de italiano, antes de ir para Roma. Montei no avião, cheguei, agora eu vou falar italiano com todo mundo. Mas foi chegar no aeroporto Fiumicino em Roma, que eu falei, eu não sei nada de italiano. O segurança perguntou o que eu estava levando, eu falei, gente, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E só depois de vários meses na Itália, é que a gente começa a aprender o italiano. O que significa isso? Eu estou fazendo um paralelo com a nossa vida. Às vezes, a gente aprende muita coisa com a cabeça, com os conceitos a respeito da fé. Mas, normalmente, essas coisas só vão fazer sentido à medida que a gente vai passando pelas experiências da vida. Minha gente, o que é que nós não podemos ter medo? É de enfrentar as nossas noites. Mesmo que sejam noites doloridas ou noites difíceis, nós não podemos ter medo de enfrentar as nossas noites e insistir em ter uma experiência com o Mestre. E Jesus ainda estava dizendo, não era? É preciso nascer do alto. E Nicodemos, ele vai dizer, não apareceu nessa passagem, mas no capítulo 3 tem isso, ele vai dizer, mas a gente tem que entrar de novo no ventre da nossa mãe. E Jesus falou assim, você está doido, não é isso não que eu estou falando. Nascer do alto é ter uma vida no Espírito, que para nós começa no batismo. Esses dias o Papa Francisco falou que todo mundo tem que saber o dia do seu batismo, porque é ali que começa a nossa vida para o alto, começa a nossa vida no Espírito. E como é a vida de quem se deixa levar pelo Espírito Santo? É uma vida de intimidade com Ele. Eu não sei vocês, mas eu adotei para mim há um tempo a prática de antes de me levantar, assim que eu acordo, antes de me levantar e fazer qualquer coisa, faço uma invocação ao Espírito Santo. Mesmo quando estou atrasado. Mas a primeira coisa é fazer uma invocação, aquela oração simples. Vinde, Espírito Santo, enchi os corações dos vossos fiéis, para a gente ter o quê? Ter uma intimidade com o Espírito. E quem é a pessoa que tem intimidade com o Espírito e nasceu do alto? É aquela pessoa que não se preocupa tanto mais somente com essas coisas terrenas, mas é aquela pessoa que consegue se preocupar também com as coisas do alto. Uma pergunta que cada um de nós poderia fazer é: o que é que nós vamos deixar para as pessoas neste mundo quando nós formos? Como é que é o nome desse casal bonito que está aqui? Como é que é o nome de vocês? É de vocês mesmo. Gilberto e a Evani. De onde que vocês são? Ponta Grossa, Paraná. Gente, parece que eu estou conhecendo paranaense de longe, né? Vocês são de Ponta Grossa, no Paraná. Sejam muito bem-vindos. Já vieram aqui ao Santuário da Vida alguma vez? Muito bem-vindos. Olha só, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a grande preocupação de vocês em deixar alguma coisa nesse mundo? O seu Gilberto, eu não estou falando daquelas fazendas que sorteio no Paraná não, viu, seu Gilberto? Estou brincando. A questão é, nós precisamos ter uma preocupação em deixar algo muito bom no coração das pessoas. A senhora concorda comigo? Plenamente? Olha que eu falo alguma coisa errada aqui, hein? Mas é verdade. Nós precisamos ter essa preocupação de marcar a vida e o coração das pessoas com aquela coisa boa que nós somos capazes de fazer ou também capazes de ser. Quando nós pensamos nisso, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos preocupados também em buscar e em viver as coisas do alto. Deus seja louvado se alguém conseguir deixar alguma coisa material para aqueles que vão ficar. Mas mais louvado ainda se nós deixarmos um belíssimo exemplo ou uma inspiração para as pessoas que vão aqui ficar. Sabe uma coisa que eu acho bonita? É quando os filhos, depois que perdem os pais, ou até mesmo em vida, dizem assim: olha, o meu pai foi o homem que me inspirou no trabalho. Eu nunca vi
o meu pai reclamar do trabalho. A minha mãe foi a mulher que mais me inspirou na humildade. Eu nunca vi uma mulher aguentar tanta coisa de forma tão humilde quanto a minha mãe. Eu estou falando dos outros, mas isso eu estou falando do meu pai e da minha mãe, viu? Meu pai e minha mãe sempre me inspiraram no trabalho e na humildade. Mas por quê? Plantaram coisas eternas em mim. E assim eu acredito que cada um de nós precisa plantar o quê? Coisas eternas no coração uns dos outros. Então, nessa reflexão, invocar o Espírito Santo todos os dias, preocupar-se em plantar coisas eternas no coração das pessoas. Um outro aspecto de quem nasce do alto, sabe qual que é? A capacidade de deixar Jesus nos mostrar coisas novas. Nicodemos era muito sábio, mas ele via as coisas só de um jeito. Quando ele se encontra com Jesus, toda a visão de Nicodemos abre, porque ele permitiu que Jesus mostrasse para ele uma perspectiva diferente. Será que a gente tem humildade de deixar Deus fazer isso conosco? Olha, gente, eu já fui muito cabeça dura. Vocês já foram cabeça dura ou não? Eu já fui muito turrão. Tem coisas que eu aprendi a duras penas, mas eu agradeço a Deus as penas que eu tive que passar para aprender algumas coisas, porque essa é uma característica da fé. Nicodemos não colocou resistência a Jesus, tanto é que se apaixonou por Jesus, e aquela noite não foi só uma, aquela noite foi totalmente transformadora. Às vezes a gente coloca resistência a Deus e também àquilo que é de Deus. Às vezes a igreja publica um documento, o Papa fala alguma coisa, tem gente que reclama, que resiste. Calma, deixe o Espírito Santo falar no seu coração, deixe Deus te mostrar que há uma nova perspectiva. Isso é nascer do alto. Eu falei para vocês que tinha um primeiro aspecto da vida na noite, que era justamente esse aspecto do medo, esse aspecto da insegurança. Nicodemos tinha essa insegurança, mas há um outro aspecto da noite na Sagrada Escritura. Lá no Gênesis, quando Deus criou o universo, estava de dia ou estava de noite? Eu sei que vocês não estavam lá, tudo bem, minha gente? Eu sei que vocês não estavam lá, mas pelo jeito estava de noite, porque Deus falou Fiat lux, não falou faça-se a luz, então estava o quê? De noite. Não é isso que acontece? Quando Deus libertou o povo dele que estava escravo do faraó, a libertação foi de dia ou foi de noite? Foi de noite. Ele mandou todo mundo fazer uma refeição e libertou à noite. A ressurreição de Jesus provavelmente foi de dia ou foi de noite? Significa que se nós olharmos para as nossas noites, mesmo que difíceis, de um outro ponto de vista, ou de uma outra perspectiva, Deus pode fazer muitas coisas em nós. Nicodemos saiu transformado depois de um encontro com Jesus. Imaginemos nós o que Deus pode fazer se todas as noites nós o formos procurar através das nossas orações. Imaginemos nós, se reservarmos um momento de silêncio todos os dias, para nos encontrar com Deus através da sua palavra, através do seu evangelho. Imaginemos quantas maravilhas Deus poderá realizar em cada um de nós. Sejamos luzes na vida das pessoas e, como Nicodemos, tenhamos um coração aberto. Tem uma cançãozinha que fala da noite, vamos encerrar a reflexão com ela? Vocês conhecem essa cançãozinha? Isso. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento.
É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. Olha que coisa linda! E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer. Cadê aquele sorriso bonito que você tem? Deixa eu ver ele. Quando a gente vê o sorriso de alguém, a gente vê uma porta aberta para contemplar aquilo que Deus criou. Mesmo que tenhamos noites difíceis, o Senhor está sempre conosco, como esteve com Nicodemos. Esta é uma promessa: estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Jesus manso e humilde de coração,